aqui nessa guerra? Olha, como eu já disse para vocês antes, o Irã perde um monte, mas ganha um monte. Os Estados Unidos ganham alguma coisa e perdem outras. Os países do Golfo, olha, esses eu diria que eles só perderam. Quase nada do que aconteceu deixa eles numa posição favorável. Israel ganhou talvez alguma coisa temporária, mas também não resolveu o problema se o regime não cair. Se o regime continuar, já falei para vocês, tenho repetido isso, o regime vai ser obcecado para obter uma bomba atômica. Vai ficar dia e noite perseguindo isso de uma maneira diferente de como perseguiu até agora. Ele vai reconstruir todo o seu arsenal. Ele vai fabricar mais um monte de drones e ele tem um teste, ele sabe como fazer isso porque ele testou e viu o que aconteceu. Basta atacar todos os países vizinhos que está tudo bem. Basta ameaçar fechar o estreito e lançar alguns drones e afundar uns 2 cargueiros aí, uns 2 navios petroleiros, acabou. Então, o Irã sai numa posição de barganha muito melhor do que ele entrou. Antes da guerra, eu falei para vocês que o Irã queria a guerra. E a minha explicação foi, o Irã quer a guerra porque na posição que ele está hoje, ele não tem poder de barganha. Antes da guerra, ele não tinha poder de barganha. Hoje, depois da guerra, ele tem poder de barganha. O Irã queria a guerra, os Estados Unidos queriam a guerra, Israel queriam a guerra. Os 3 fizeram uma aposta. O Irã saiu numa posição de barganha favorecida até então. E isso é relevante demais. O mais importante de tudo, para mim, é a capacidade de fechar o Estreito de Hormuz. Então, se o Trump estava sendo bem sucedido em simplesmente fazer um cerco ao eixo das ditaduras, eliminando Hamas, atacando o Irã na primeira vez, mudando o equilíbrio aqui de poder na Venezuela, ele estava deixando a Rússia e a China numa posição com menos aliados. E agora, eu não acho que isso aconteceu. Inclusive, eu acredito que se a Rússia fizer um movimento em algum dos bálticos aqui, seja a Lituânia, como eu já falei para vocês, em 2026, e a China ensaiar alguma coisa em Taiwan, os dois podem ligar para o Irã e falar, fecha o estreito. E aí os Estados Unidos vai ter um problema, porque ele vai ter que lidar com 2 movimentos militares de 2 grandes potências, e o Irã, que não é uma grande potência, mas tem uma arma muito poderosa, que é fechar o estreito. E o que a gente assistiu o estreito foi fechado e o mundo inteiro não se mobilizou para abrir o estreito. Os europeus não fizeram nada, os países do Golfo não fizeram nada, e agora os países do Golfo estão desesperados, falando para os Estados Unidos não terminar a guerra sem derrubar o regime iraniano. Só que agora, talvez é tarde demais, Eles tinham que ter chegado a essa conclusão na primeira semana da guerra. Agora eles vão ser reféns do Irã por um bom tempo. Então, isso daqui muda bastante o tabuleiro. O que acontece é que o mundo fica mais tenso, mais instável e mais inseguro. Porque você tem comprovadamente 20% do petróleo, uma parte do gás, os fertilizantes do mundo, todos na mão do movimento de um país do eixo das ditaduras, e os Estados Unidos não conseguiu abrir o estreito sozinho. Os europeus não apareceram, e eu falei para vocês que os europeus têm mais de 160 navios desse tipo, de 150 a 170, e não quiseram entrar na guerra.
não quiseram ajudar os Estados Unidos. Pessoal, nós estamos aqui com 7.000 pessoas. Deem like no vídeo e segue o canal quem não segue ainda. Não esquece, dá like no vídeo para a gente distribuir essa live mais. Então, o que os europeus estão sonhando? Estão abandonando os Estados Unidos, né? Ok, o Trump foi lá, ameaçou de invadir a Groenlândia. Esse não foi um movimento acertado por parte do Trump, não foi uma coisa inteligente de se fazer. Mas os europeus retaliarem dessa maneira não é uma boa, né? Depois apareceram alguns países aí, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, dizendo que não, que estão à disposição. Mas apareceram tarde, não mostraram, assim, não se mobilizaram para fazer o que tem que fazer. A OTAN não quis vir ajudar os Estados Unidos, disse que é uma aliança defensiva. O líder na Finlândia falou que ajudaria, que a OTAN poderia ajudar se... Aí ele deu uma de Trump. Se os Estados Unidos garantir que não vai fazer nenhum acordo desfavorável à Ucrânia. Foi inteligente, ele falou a linguagem do Trump, mas óbvio que ele tem que convencer o resto dos europeus, os europeus estão sentidos e ressentidos, e isso vai criar um problema muito grande para os Estados Unidos e para o mundo, né? Para esse equilíbrio de forças todo, porque até então o Irã era só um país em decadência, enfraquecido, mas agora ele comprovou que ele tem uma arma. Ele não importa se ele está forte ou não está forte, não é sobre isso, não é quanto do regime foi destruído, e o regime foi destruído, mas é que ele tem uma ferramenta muito simples, muito pequena. Os países do Golfo vão ter que se armar até os dentes se não quiserem baixar a cabeça para o Irã. E tá dispostos a usar a força. Agora, não sei como que isso vai acontecer, não quiseram usar enquanto estava toda a marinha americana, os porta-aviões americanos aí do lado, imagina depois sozinhos. Dificilmente vão fazer alguma coisa. Isso dá um poder muito grande. A aposta que eu falei, né, que Israel, o Irã e os Estados Unidos fizeram é que cada um ia conseguir uma posição de barganha melhor. Os Estados Unidos e Israel acharam que eliminando os cabeças, o regime iria cair. Mas o Irã se preparou para isso. Ele descentralizou as suas forças e deu autonomia, com estoque de armas, com alvos pré-definidos e com liberdade e autonomia para cada um desses comandos, separados, espalhados pelo país inteiro, pudessem agir sozinhos. Então, a ideia de você quebrar a hierarquia de comando e controle, que foi uma das estratégias adotadas pelos Estados Unidos e Israel nessa guerra, não funcionou com o Irã, porque ele se preparou para isso. Outro fator que fez toda a diferença é a história dos drones baratos, dos tais, dos Shaheds, que são os mesmos drones que deram a vantagem para a Rússia contra a Ucrânia. E aí, um outro erro foi cometido lá atrás, que eu também já falei, repito aqui, que é não ter dado valor devido ao que a Ucrânia está fazendo pelo mundo moderno, pelo mundo livre, pelo mundo democrático, que é simplesmente lutar uma guerra contra inimigos muito mais fortes, sem a ajuda, sem os recursos necessários. Ninguém prestou atenção e extraiu da Ucrânia o que deveria. Ainda dá tempo de fazer isso, mas a gente não está enxergando, além da Ucrânia ter mandado seus 200 especialistas para ajudar os países do Golfo, a gente não está enxergando, né, os Estados Unidos olhando para a Ucrânia. Talvez os países do Golfo que têm muito dinheiro vão lá na Ucrânia e financiar o desenvolvimento dessas armas. Alguma coisa dali poderia até sair. Certamente a Ucrânia está sonhando ou esperando isso. Mas aí isso pode provocar algum tipo de problema com a Rússia. Não sei quanto esses países estão preocupados com a Rússia. Na verdade, a Rússia é um concorrente deles na produção de petróleo, não é um cliente. Talvez não seja um problema eles financiarem nada na Ucrânia. Ou eles mesmos acharem que podem desenvolver essa tecnologia sozinhos. O fato é que
Outros lugares do mundo também estão sofrendo demais, os países da Ásia, Taiwan, Japão, Coreia do Sul. 80% do petróleo que eles precisam passa pelo Estreito de Hormuz. Esses países estão em apuros. Para vocês terem uma ideia, a indústria de chips na Coreia do Sul está sendo impactada pela o racionamento, o custo do petróleo, a dificuldade deles terem esse petróleo. E a China não está nem aí, tem uma reserva de petróleo, de um estoque estratégico de 1,4 bilhão de barris. São 20 milhões de barris que passam por aqui. 20, gente. Por dia, né? 20 milhões de barris. O mundo produz, 100 milhões de barris por dia. A China tem um estoque de 1,4. Por isso que ela está tranquila. Ela prefere ver os Estados Unidos se afundando, prefere ver o laboratório, o experimento do que é essa guerra. A Rússia também feliz da vida, porque o preço do petróleo aumentou, porque o Trump liberou as sanções contra o petróleo russo que está em alto mar, e assim por diante. Então, o cenário aqui no tabuleiro maior do mundo não é positivo, porque se apresentou uma vulnerabilidade muito grande. Isso não quer dizer que os Estados Unidos não mostrou força, o Trump mostrou que ele pode agir, que ele não está preocupado com a opinião pública. Ele mostrou uma série de outras coisas positivas para os Estados Unidos, né? Deu um monte de recado, a gente tem a maior força militar, a gente tem capacidades que ninguém tem, a gente mobiliza, eu vou para a guerra, eu não estou nem aí com a opinião pública. Todas essas coisas ele mostrou e realmente são reais, né? Trump não se preocupou muito, ele fez o que ele achou que tinha que fazer. Israel ajudou, estava do lado, também mostrou e fez uma mobilização gigantesca, como eu já contei para vocês. E tudo isso é positivo, mas não resolve. O regime vai estar no poder, a não ser que daqui 1, 2, 3 meses a população saia às ruas e, como o regime está mais fraco, ele não consiga resistir. Pode ser. Existem diferentes caminhos aí para o Irã. Um deles é o Irã se tornar uma espécie de Rússia, e aí surge um Putin,